Existe uma característica extremamente perigosa nos governos populistas. Eles quase sempre criam o problema, primeiro para depois tentarem se vender como solução. E talvez a taxa das blusinhas tenha virado um dos exemplos mais claros disso no Brasil recente. O governo decidiu aumentar a taxação sobre compras internacionais de pequeno valor. O discurso era o mesmo de sempre: justiça tributária, proteção da indústria nacional, equilíbrio econômico, mas na prática quem tomou a pancada foi justamente o brasileiro comum. A menina da periferia que comprava roupa barata na internet, o trabalhador tentando economizar, o jovem comprando algo mais acessível em plataformas internacionais porque simplesmente não consegue pagar os preços absurdos do mercado brasileiro. E aqui está a grande ironia: o Estado brasileiro já é um dos mais pesados e burocráticos do mundo. O brasileiro já paga imposto em praticamente tudo: gasolina, comida, energia, internet, consumo, salário, investimento, empresa, produto importado, tudo. Mesmo assim, a máquina pública continua desesperada para arrancar mais dinheiro da população. Então o governo criou a taxa. A população odiou, a rejeição veio pesada nas redes sociais, principalmente entre os jovens, que são justamente um dos grupos mais conectados ao consumo digital internacional. E aí aconteceu o mais previsível da política populista. Perceberam que o custo eleitoral estava ficando alto demais. E agora, convenientemente, em clima pré-eleitoral, o governo resolve retirar parte da cobrança e aparece tentando vender isso como um alívio para o povo. Perceba a lógica manipuladora disso. Primeiro criam o problema, depois observam a revolta popular, em seguida, quando percebem desgaste político, recuam parcialmente para tentar parecer sensíveis ao povo. E muita gente ainda cai nesse teatro, porque o populismo moderno funciona exatamente assim. Ele produz dependência emocional e memória curta coletiva. O político tira algo da população, gera indignação, depois devolve parcialmente, perto da eleição, esperando aplauso por devolver aquilo que nunca devia ter sido tirado. É quase como alguém entrar na sua casa, roubar sua carteira e depois devolver metade do dinheiro esperando ser chamado de generoso. E o mais impressionante é perceber como esse ciclo se repete há décadas no Brasil. Ano eleitoral quase sempre vira o ano do populismo máximo. Promessas aparecem, benefícios surgem, discursos emocionais aumentam, medidas impopulares são suavizadas, o governo começa a tentar reconstruir artificialmente a própria imagem. Porque, no fundo, boa parte da política brasileira não trabalha pensando em desenvolvimento estrutural de longo prazo, trabalha pensando no próximo ciclo eleitoral. E talvez seja exatamente isso que destrói a maturidade política do país. O Estado cria dificuldades permanentes para depois vender pequenos alívios como grandes conquistas políticas. Enquanto isso, o problema real continua intacto. O Brasil continua sendo um dos países mais sufocados por impostos, burocracia e dependência estatal do planeta. A taxa das blusinhas acabou virando um símbolo perfeito disso. Ela mostrou como o governo está disposto a aumentar a arrecadação em qualquer espaço possível quando as contas apertam. Mostrou também como a reação popular ainda importa eleitoralmente. E principalmente mostrou como governos populistas frequentemente governam olhando muito mais para pesquisas de popularidade do que para a coerência econômica. Porque se a medida era realmente necessária para a economia, por que remover agora? E se ela não era necessária, por que foi criada? Essa é a contradição que expõe o jogo político. No final das contas, não existe mágica fiscal. O governo continua gastando demais, arrecadando demais e procurando novas formas de manter a máquina pública funcionando. Só que agora percebeu que mexer diretamente no consumo popular digital gerou desgaste político demais. Então recua. Mas não por princípio, recua por cálculo eleitoral. E talvez a parte mais triste disso tudo seja perceber como o sistema político brasileiro aprendeu a operar em cima da memória curta da população. O brasileiro é esmagado o ano inteiro por inflação, impostos, juros altos e perda de poder de compra. Mas perto da eleição começam os gestos simbólicos, os recuos estratégicos, os discursos emocionais e as tentativas de reconstrução narrativa. Porque o populismo não governa pela verdade, ele governa pela percepção. Enquanto a população continua reagindo apenas ao último movimento emocional do governo, sem chegar ao processo inteiro, o ciclo continuará se repetindo indefinidamente.
Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Peço por gentileza que você possa se inscrever aqui, curtir esse vídeo, deixe seu comentário se você concorda comigo ou não, e até o próximo vídeo.